Olá, meu nome é Denise. Alguns de vocês já me conhecem. A Sandra me convidou para estar gravando uma aula e eu escolhi esse capítulo 1, a passagem, que inicia a segunda parte do livro Céu e Inferno, a parte que Kardec intitula de Exemplos. E essa parte é bastante interessante porque daqui para frente alguns espíritos vão trazer a sua voz a respeito daquilo que eles vivenciaram no plano espiritual após o seu desencarne. Então, muito interessante. Então, nessa aula, que se chama Passagem, como já foi dito, nós vamos estar estudando exatamente o momento em que o espírito deixa o invólucro físico. Lembrando que somos constituídos de espírito, perispírito e corpo físico. Espírito e perispírito sempre estão juntos. Então, quem fica é o corpo físico. E nesse momento do desencarne, o espírito é acompanhado pelo perispírito. Nós vamos, para ficar mais simples, nos referir a espírito, mas quando for dito espírito, vocês entendam que o perispírito está junto. E uma coisa que acontece com frequência são perguntas a respeito desse momento. Muitos de nós temos curiosidade. O que será que vai acontecer após o desencarne? Morrer dói? O que acontece ao espírito quando o corpo é cremado? Na doação de órgãos, o espírito sente algum desconforto? E Kardec, então, vai nos auxiliar na resposta a essas questões. Muitas pessoas não temem o desencarne, mas a transição. E isso pode ser desvelado pelo Espiritismo. Só ele pode dizer como se opera a transição através do relato daqueles que deixaram a vida. Então, o Espiritismo é muito esclarecedor, porque ele nos traz vários espíritos que contam as suas experiências neste exato momento, nesse momento em que a, a alma deixa o corpo físico. O conhecimento do laço fluídico que une a alma e o corpo é a chave desse fenômeno. Então, para tratar sobre isso, sobre esse laço fluídico, nós vamos recordar algumas passagens, primeiramente do livro A Gênese, no capítulo 11, o item 17. O espírito, pela sua essência espiritual, é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma ação direta sobre a matéria, sendo-lhe necessário um intermediário, sendo este um envoltório fluídico, semimaterial e designado sob o nome de perispírito, que o torna apto para agir sobre a matéria tangível. Então, nós necessitamos da presença do perispírito. É ele que faz essa ligação entre o espírito e o corpo físico. Então, como Kardec diz, nós necessitamos da matéria para as experiências no âmbito da matéria. Então, se nós não tivéssemos o corpo material, seria muito difícil ter essa experiência que nós estamos tendo agora no plano terrestre. E esse perispírito, então, que vai tornar possível a ligação com a matéria. Continuando ainda no livro A Gênese, capítulo 11, agora no item 18. Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano
em vias de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa senão uma expansão do seu perispírito, liga-o ao germe para o qual se acha atraído por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta, sob a influência do perispírito que possui certas propriedades da matéria. Se une molécula a molécula com o corpo que se forma. Então, antes de conseguirmos compreender o fenômeno do desencarne, essa passagem, nós precisamos entender esse momento do encarne, do reencarnar. Então, é o perispírito que se liga molécula a molécula com o corpo físico através de um laço fluídico. Então, essa ligação ela se dá no momento da concepção e vai se estreitando à medida que o corpo vai se desenvolvendo, até o momento do nascimento. Aí essa união molécula-molécula, ela está bem sedimentada. Retornando agora então ao livro Céu e Inferno, Kardec nos traz: a matéria é inerte, é insensível. Só a alma experimenta as sensações do prazer e da dor. Durante a vida, toda desagregação da matéria repercute na alma, que dela recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma quem sofre, não o corpo. Este é instrumento da dor. Então, o corpo, ele é uma ferramenta, assim como os órgãos que o compõem. Quem realmente pensa é o espírito, quem realmente sofre é o espírito. Então, é essa ligação, são esses laços que unem o corpo ao espírito que são o canal de transmissão dessas sensações. Então, tudo aquilo que o corpo recebe de impacto através desse laço é transmitido ao espírito. É ele que sofre, que sente a dor. Depois da morte, estando o corpo separado da alma, pode ser impunemente mutilado, porque não sente nada. A alma, estando dele isolada, não recebe nenhum dano da desorganização desse último. Então, depois que é feita a separação desse laço fluídico, tudo aquilo que for feito com o corpo, o espírito não sente nada. Então, respondendo a uma daquelas questões que eu fiz no começo, na cremação, o espírito sente? Nós vamos estar tratando de um caso mais para frente que aí é mais complicado, mas o espírito, na fase quando o corpo físico vai ser cremado, ele já não sente nada, porque ele está completamente separado do corpo físico. Emmanuel nos traz no livro Roteiro que é necessário um período para que esse desenlace se faça completamente. E na cremação esse período ele é respeitado porque o corpo ele não é cremado de imediato, ele fica um tempo em um frigorífico, em uma geladeira, né? E quando é feito então a cremação, já não existe mais nenhum laço que une o corpo ao espírito. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra o corpo em todas as suas partes
e serve de veículo às sensações físicas da alma, e também por este intermédio que a alma atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. Então, o corpo sozinho não faz nada. O corpo não se mexe, o corpo não anda, o corpo não respira, porque é o espírito que manda todas as instruções para o corpo, inclusive as instruções das quais nós fazemos involuntariamente, que nós não ficamos pensando, ai, agora eu vou inspirar, agora eu vou expirar. Então, são movimentos que o corpo já faz instintivamente. A extinção da vida orgânica provoca a separação da alma do corpo pela ruptura do laço fluídico que os une. Mas essa separação jamais é brusca. Se separa pouco a pouco de todos os órgãos, de sorte que a separação não é completa e absoluta, senão quando não reste mais um único átomo do perispírito unida a uma molécula do corpo. Como nós vimos então na hora do encarne, a união entre o corpo e o espírito se dá através de laços fluídicos que ligam molécula a molécula. Então, existem vários elos de ligação entre o corpo físico e o perispírito. Esses laços fluídicos, esses elos de ligação, eles vão sendo rompidos no momento do desencarne. E isso é um processo mais ou menos lento, e nós vamos estar estudando quando que é mais lento e quando que é menos lento, mas o fato é que, enquanto não houver o rompimento de todos os laços fluídicos, não há o desencarne. A sensação dolorosa que a alma sente nesse momento está em razão da soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito e da maior ou menor dificuldade e lentidão que apresente a separação. Quanto mais o corpo e o perispírito são unidos, quanto mais o espírito reluta em deixar o corpo físico, mais é difícil essa separação e mais dolorida por consequência. Kardec então descreve 4 possibilidades para que esse processo seja mais ou menos doloroso. O caso 1. Se no momento da extinção da vida orgânica o desligamento do perispírito estivesse completamente operado, a alma não sentiria absolutamente nada. Então, esse desligamento, ele pode se operar até mesmo antes do desencarne. Então, ele se inicia, às vezes meses, às vezes um tempo grande antes do desencarne. Ele vai se operando lentamente até que chega no momento do desencarne e do rompimento total desses laços. E nós vamos estar estudando Kardec mais para frente, e ele vai colocar mais minuciosamente o caso a caso. O caso 2. Se nesse momento a coesão dos dois elementos está com toda a sua força, produz-se uma espécie de dilaceramento que reage dolorosamente sobre a alma. Então, aqueles espíritos que são mais endurecidos, que não querem deixar o corpo físico, não querem morrer, que não acreditam na vida após
o desencarne. Então, em algumas situações, existem algumas situações que o espírito está tão grudado ao corpo físico que esse momento da passagem ele é muito dolorido, muito sofrido e bem complicado. No caso 3, se a coesão é fraca, a separação é fácil e se opera sem abalo. Então, nesses casos em que já começou a separação fluídica bem antes do momento do desencarne. Então, ocorre sem nenhuma dor, sem nenhum abalo para o espírito. E no caso 4, se depois da cessação completa da vida orgânica existem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que o laço esteja inteiramente rompido. Então, existem espíritos que se debatem tanto, que são tão presos ao corpo físico, que os laços não são rompidos completamente. Os espíritos descrevem esse processo como o espírito morre, mas não desencarna. Isto é, seu corpo físico não tem mais condição de vida e o corpo físico acaba, morre, não tem mais o movimento dos órgãos, o funcionamento do cérebro, nada. O corpo, a vida física se extinguiu. Só que esse espírito ainda é tão grudado, tão se debate tanto para passar por esse momento que ele não consegue que os laços se desfaçam completamente, ficam alguns pontos ainda de contato. E no caso da cremação, que eu falei que existia um caso onde seria mais complicado. Então, é nesse caso, quando o espírito ele é tão apegado ao corpo físico que ele não se. Os laços não são rompidos completamente. Se esse corpo é cremado, ele sente o processo do fogo, do queimar do corpo físico e as dores que esse processo causa. Na passagem da vida corpórea para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, o da perturbação. Nesse momento, a alma sente um entorpecimento que paralisa momentaneamente as suas faculdades e neutraliza as sensações, de sorte que quase nunca testemunha consciente o último suspiro. Sua duração é indeterminada, varia de algumas horas a alguns anos. Quando nós estamos encarnados, nós vamos assumir um novo emprego. Nós precisamos de um período de adaptação. E quando nós desencarnamos, ocorre a mesma coisa. Nós precisamos de um período de adaptação a essa nova vida. Só que antes de que isso ocorra, o espírito passa por um momento em que é como se ele saísse do ar, como se ele não estivesse consciente daquilo que vai acontecendo em seu corpo físico, essa questão do desligamento. Muitas vezes ele não tem consciência. Vamos deixar claro que, na maioria das vezes, existe todo um grupo de espíritos que são responsáveis por fazer esse desligamento. Então, não é a pessoa que faz, mas sim entidades do plano espiritual que trabalham nesse processo de desligamento.
Então, muitas vezes, a grande maioria das vezes, o espírito não tem consciência desse processo de desligamento. Tanto que em reuniões mediúnicas não é difícil acontecer casos em que o espírito dá comunicação e fala: ah, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não entendo por que que ninguém me ouve. Eu quero voltar para casa e não encontro a minha casa. Então, são frequentes relatos a esse respeito, porque ele passou um tempo como que inconsciente, que o Kardec chama de perturbação, e quando ele retoma, ele não tem consciência do que aconteceu com ele, não tem consciência desse período do desligamento. À medida que ela se dissipa, a alma está na situação do homem que sai de um sono profundo. As ideias estão confusas, vagas e incertas. Pouco a pouco, a memória retorna e ela se reconhece. Esse despertar é diferente segundo os indivíduos. Nos é calmo e proporciona uma sensação deliciosa. Noutros é cheio de terror e ansiedade e produz o efeito de um horrível pesadelo. À medida então que o espírito vai se desligando do corpo físico, esse processo da perturbação vai diminuindo até que ele retoma a sua consciência. E muitas vezes a sensação que o espírito tem é que ele dormiu profundamente e que ele está acordando. Alguns já reconhecem que eles desencarnaram, já percebem que estão no plano espiritual, e esse processo então é tranquilo, essa retomada o retorno da memória, porque não vamos nos lembrar que quando nós estamos encarnados, o corpo físico opera o esquecimento do passado. Então, quando assim que termina essa ligação com o corpo físico, esse esquecimento do passado acaba. Então, além do espírito reconhecer a sua condição de desencarne, se entender que ele está no plano espiritual, ainda tem a cessação, né? O esquecimento do passado termina. Então, além de tudo, ele retoma a sua memória, a memória de outras vidas, a memória de um passado mais remoto do que a última encarnação. Então, é um processo bastante interessante que o espírito passa logo após o desencarne. Lembrando que para alguns esse processo é tranquilo, é prazeroso, o espírito normalmente reencontra com espíritos que pertenceram à sua história, né? Então, familiares que estão no plano espiritual, amigos, e muitas vezes a sensação é de festa, ele é recebido como se fosse uma festa mesmo. Porém, para outros espíritos, esse momento é muito complicado. Ele não reconhece, não se reconhece no plano espiritual, ele reluta em aceitar a situação de desencarne e ele sente muito medo, ansiedade, e é como se ele estivesse vivendo um pesadelo. Então, é bem sofrido para esses espíritos. O estado moral da alma
é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desligamento. Quanto mais o espírito é desenvolvido, quanto mais o espírito trabalhou o seu desencarne, porque cabe a nós, é nossa responsabilidade. Quando nós já passamos diversas vezes pelo encarne e pelo desencarne, só que nós relutamos em ter isso em mente. Nós achamos que vamos viver indefinidamente. E quando nós temos essa consciência, nos preparamos, vamos compreendendo a necessidade de nos desligar da matéria. Então, esse processo ele vai se desenvolvendo de uma forma mais tranquila, sem dor nem sofrimento. Então, cabe a nós trabalharmos o nosso desenvolvimento moral, não só com relação ao desligamento, para que esse desligamento seja menos dolorido e mais tranquilo, mas também com relação a tudo aquilo que nós presenciamos no plano espiritual, a forma que nós vamos estar em relação com o plano espiritual. A afinidade entre o corpo e o perispírito está em razão do apego do espírito à matéria. Portanto, depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Vamos analisar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no último momento. Como foi dito mais atrás, Kardec então analisa aqueles 4 modelos, aqueles 4 casos que antes ele tinha apenas denominado. Então vamos entender um pouco mais cada um dos casos. Então, no primeiro caso, na morte natural, a que resulta da extinção das forças vitais ou da doença. Então, no caso da extinção das forças vitais, é quando o corpo físico está envelhecido, os órgãos já não estão funcionando bem, chega uma hora que o corpo físico já não, não, não faz mais as suas funções. É o que nós chamamos de morreu por velhice ou por doença. Então, a doença que vai desgastando, vai minando o funcionamento do corpo físico até que o corpo físico morre. O desligamento se opera gradualmente. Sua alma está desmaterializada e seus pensamentos se separaram das coisas terrestres. Então, normalmente, nesses casos, o desligamento ele começa bem antes da morte do corpo. E esse desligamento, então, vai sendo feito lentamente, e o espírito vai já nem estando muito em contato com o corpo físico. Nós observamos em alguns casos de morte por velhice, quando as pessoas já dormem muito tempo, já não falam coisa com coisa, já tem aquele olhar vago, como se já nem estivessem mais no corpo físico. O desligamento é quase completo antes da morte real. O corpo vive a vida orgânica e a alma já entrou na vida espiritual e se prende ao corpo por um laço tão fraco que se rompe sem dificuldade, ao último batimento do coração. Então, nós vemos o processo do desligamento lá no último suspiro, o espírito já nem está mais no corpo físico, ele já
já foi para o plano espiritual, existe essa última ligação super fraca, super tênue, e que quando o corpo dá o último suspiro, esse laço já se rompe e o espírito já foi recolhido pelos trabalhadores responsáveis por esse momento. Então, nesse gênero de desencarne, sem dor alguma, não esquecendo daquele período de perturbação, então o espírito está ainda vivendo aquele período de inconsciência, como se ele estivesse num sono profundo, e quando esse último laço se rompe, que vai se processar o, o seu retorno, né? O seu despertar. Nessa situação, o espírito já pode ter recobrado a sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida de seu corpo, do qual está feliz por ter se livrado. Para ele, a perturbação é quase nula. Existem casos, então, que a perturbação, ela, esse período de perturbação, ela é quase nulo, e o espírito sabe o que está se passando, percebe, é consciente do desligamento e ele se sente feliz por isso. São espíritos que tiveram algum tipo de preparo, acreditam na vida após a vida, né? Na vida após a morte do corpo físico e entendem que eles estão passando por esse processo de desligamento, esse processo de ida para um outro plano, para o plano espiritual. No segundo caso, o homem material e sensual, aquele que viveu mais para o corpo do que para o espírito, tudo contribuiu para apertar mais os laços que o ligam à matéria. Então, são aquelas pessoas que vivem para satisfazer todos os seus desejos e querem aproveitar, falam, né, que aproveitam tudo que a vida dá e que, na verdade, é um falso aproveitamento, né, porque isso os torna mais ligados à matéria, eles não se preparam para a morte, eles não reconhecem normalmente a existência de um plano espiritual e de uma mudança de estágio e, consequentemente, esse momento da passagem é bastante complicado. Com a aproximação da morte, o desligamento se opera gradualmente, mas com esforços contínuos. As convulsões da agonia são um indício da luta que o espírito sustenta, que por vezes quer romper os laços que o resistem e de outras vezes se aferra ao seu corpo, do qual uma força irresistível o arranca violentamente parte por parte. Porque a hora que o corpo físico cessa o seu trabalho, existe essa sensação de como algo arrancasse o espírito do corpo. E existe então essa luta entre o espírito e o corpo para que os laços não se desfaçam, ele se agarra a essa vida, ele se desespera perante a ideia da morte. Muitas vezes, aqueles espíritos que têm até pavor da morte, e muito em virtude do apego à matéria.
O espírito se prende tanto mais à vida corporal quanto nada vê além dela. Em lugar de se abandonar ao movimento que o arrasta, resiste com todas as suas forças. Pode assim prolongar a luta durante dias, semanas, meses. Daquele espírito que não quer deixar o corpo. E ele se apega ao corpo e ele poderia já ter desencarnado, mas ele está insistindo em se manter vivo, porque ele se apega ferrenhamente a esta vida, não entende que existe um plano espiritual, que existe, se recusa, né, a entender, não é que não entende porque já passou por isso outras vezes, mas ele se recusa a compreender, se recusa a se abandonar e deixar que esse processo aconteça de uma forma natural, então ele se apega de tal forma que ele consegue prolongar sua estada no corpo físico. Mas imaginem o quão complicado é isso, porque o corpo físico já está esgotando suas forças, já está quase num processo de decomposição e ele está lá firme. Sem dúvida, nesse momento, o espírito não tem toda a sua lucidez. A perturbação começou muito tempo antes da morte, mas não sofre menos com isso. A incerteza do que lhe advirá se juntam às suas angústias. Então, o medo do futuro, medo da morte, medo do que vai acontecer depois que ele deixar o corpo físico é tão grande, mesmo nesse processo de perturbação, ele ainda insiste em permanecer unido ao corpo físico. A morte chega e a perturbação continua. Sente que vive, mas não sabe se é vida material ou espiritual. Ele luta até que os últimos laços do perispírito estejam rompidos. Esse momento do desencarne então chega e ele não sabe se ele está no plano material ou no plano espiritual. Muitas vezes ele não tem consciência da vida após a morte, né? Ainda está nesse estágio de perturbação e muitas vezes ele acredita que ainda continua vivo, ainda continua no plano da matéria. Muitos deles sentem até as dores ainda, o incômodo quando o corpo físico tem alguma doença. Então, mesmo depois de desencarnado, eles dão comunicação em sessão mediúnica, narrando dores e sofrimentos das doenças que eles carregavam no corpo físico. E eles não percebem que esse desenlace, que já se rompeu essa ligação, que essa dor já não existe mais, eles ainda têm as sensações, mas que são muito mais de recordação, mesmo que eles realmente sintam, está muito mais na mente do que, né, não tem mais corpo físico. Então está totalmente na mente desses espíritos. A morte pôs um termo à doença, mas não lhe deteve as consequências. No terceiro caso, bem diferente é a posição do espírito desmaterializado, mesmo nas mais cruéis doenças. Os laços fluídicos que o unem ao corpo, sendo fracos, se rompem sem nenhum abalo. A sua confiança no futuro
Falo encarar a morte como uma libertação e seus males como uma prova. Sente uma calma moral e uma resignação que abrandam o sofrimento. Depois da morte, estando os laços rompidos, nenhuma reação dolorosa se opera nele. Sente-se em seu despertar livre, disposto, aliviado de um grande peso e alegre por não mais sofrer. São aqueles espíritos que se prepararam para esse momento da morte, do desencarne, muitas vezes que tem uma ligação com alguma religião, que conte, que lhes deem a consciência do que esse momento significa, essa ligação entre corpo material e espiritual são, já estão sendo desfeitas há bastante tempo e vão se tornando aqueles elos que ainda o ligam ao corpo físico, já são bem fracos. Então, o rompimento deles se dá de uma forma muito tranquila. É como se fosse, fazendo uma comparação ao plano material, faz um laço, então puxa um laço, um lado daquele laço e aquele laço se rompe de uma forma muito tranquila. E fazendo essa mesma comparação, aqueles que estão unidos, né, como no caso passado, segundo caso, é como se fosse um nó bem apertado que a gente precisa de muita força para desfazer. Então, nesse terceiro caso, o laço é bem tranquilo, o espírito então já se reconhece no plano espiritual, a perturbação é muito tênue e rápida, e o seu despertar no plano espiritual se dá de uma forma muito boa, ele se sente feliz por ter passado, por ter já se rompido esses laços com a matéria. Quarto caso. Na morte violenta, nenhuma desagregação parcial pode trazer uma sensação preliminar entre o corpo e o perispírito. A vida orgânica, em toda a sua força, é subitamente detida. O desligamento do perispírito começa depois da morte. Não pôde se operar instantaneamente. O espírito, apanhado de improviso, está como atordoado, mas sentindo que pensa, se crê ainda vivo. Essa ilusão dura até que tenha se conscientizado de sua posição. Ele toma o seu corpo fluídico por seu corpo material e experimenta todas as sensações da vida orgânica. Então, espíritos que morreram em acidentes violentos, espíritos que se suicidaram, são os que passam por essa experiência. Então, a vida ainda é pungente e não se processou esse preparo para o desencarne. Então, não houve nenhum desligamento dos laços fluídicos que prendiam o espírito ao corpo físico. E esse processo de desligamento, então, começa depois da morte. Agora, imaginem se esse processo a gente sabe de todas as questões que envolvem o corpo físico, e se esse espírito ele ainda tem a sua ligação com o corpo físico, o que esse espírito deve passar? Ele ainda está ligado quando o corpo vai ser enterrado, naquele processo
da atuação das bactérias comendo corpo físico, ele sente todo o desconforto que causa esse processo. E a perturbação, então, também se inicia após a morte do corpo, ele fica sem entender o que está acontecendo, ele tem dificuldade, porque como ele está nesse processo de perturbação, ele tem dificuldade de ter consciência do que está acontecendo, então é um processo extremamente doloroso. Aqui há infinitas possibilidades segundo o caráter, os conhecimentos e o grau de adiantamento moral do espírito. Então, em uma das possibilidades é de curta duração para aqueles cuja alma está depurada, porque neles havia um desligamento antecipado do qual a morte, mesmo a mais súbita, só apressou o cumprimento. Então, seriam aqueles espíritos que entendem a vida material, a diferença da vida material e da vida espiritual, que já estão se preparando para que esse processo ocorra, que não temem a morte, que têm essa fé, essa crença na vida espiritual. Esses espíritos, então, mesmo que a morte seja súbita, eles não têm aquele elo tão forte com o corpo material. Eles já têm uma vida mais espiritualizada e uma ligação mais fácil de ser rompida. Então, eles, nesse momento, esse processo de desligamento, mesmo sendo feito após a morte do corpo físico, ele é de curta duração e até o entorpecimento também é mais rápido. Ou pode se prolongar durante anos. Esse caso é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum, e pode não ser penoso segundo as qualidades do espírito. Para outros, a situação é terrível. Essa situação é mais penosa no suicídio. O corpo, preso ao perispírito por todas as suas fibras, todas as convulsões do corpo repercutem na alma, experimenta atrozes sofrimentos. Então, o corpo, aquele espírito que não teve, não crê na vida após a morte, não tem uma religiosidade, não trabalha esse processo de espiritualização do espírito, para esse é mais complicado, é mais penoso, é mais difícil, é mais demorado. Então, como os espíritos nos falam, pode se prolongar até por anos. E na literatura espírita nós temos a narrativa de casos. São espíritos extremamente apegados à matéria, que viveram uma vida mais ligada à sensualidade, aos desejos, e tem essa dificuldade no caso de uma morte abrupta. E aqui os espíritos falam que até em casos de morte que não são abruptas, que são que ocorrem, né, esse processo por um tempo, até quando o espírito é muito ligado ao corpo físico também, para ele é muito penoso e eles têm essa mesma sensação e essa mesma dificuldade. E aí os espíritos falam então dos casos de suicídio,
que nesses casos, então, a situação é mais penosa ainda, porque existe a ligação ainda muito forte do espírito com o corpo, ele não teve tempo nenhum de processar nenhum desligamento, os seus laços fluídicos ainda estão impregnados ao corpo físico e é bem complicado, bem difícil, bem penoso. Então, como os espíritos dizem aqui, eles experimentam atrozes sofrimentos. E Kardec então faz um resumo desses casos e da repercussão desse processo de desligamento entre espírito e corpo físico. O estado do espírito pode ser resumido assim: o espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão do desligamento está em razão do grau de adiantamento do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isenta de todo sofrimento e cujo despertar é cheio de suavidade. Para trabalhar pela sua depuração, reprimir as más tendências, vencer as paixões, é preciso ver-lhes as vantagens no futuro. Para se identificar com a vida futura, dirigir-lhe as suas aspirações e preferi-la à vida terrestre, é preciso crer nela e compreendê-la. O Espiritismo auxilia nessa compreensão pela fé inabalável que dá. Então, aqui nós temos uma questão bastante importante. Os espíritos nos esclarecem que o Espiritismo nos auxilia muito para que esse processo de desligamento seja gradual, seja tranquilo, que nós não venhamos a sofrer durante o desligamento do corpo físico. Por quê? Porque o Espiritismo traz essa certeza inabalável na vida após a vida física. Essa crença de que a vida, que nós somos espíritos imortais, que a vida não cessa após o desligamento do corpo físico, que nós temos uma continuidade, que nós vamos encarnar e desencarnar diversas vezes e que esses processos são experiências necessárias à nossa purificação, à nossa evolução espiritual. Isso é de grande utilidade para que nós não passemos por esse processo de sofrimento, de apego, de dificultar o desencarne. O espírita sério não se limita a crer, ele crê porque compreende, e compreende porque se dirige ao seu julgamento. A vida futura é uma realidade que se desenrola sem cessar aos seus olhos. Enxerga que a vida espiritual é a verdadeira vida. Daí o pouco caso que faz dos incidentes do caminho e sua resignação nas vicissitudes, das quais compreende a causa e a utilidade. Então, o espírita sério, primeiro que o espírita sério estuda, né? E o que vai trazendo o tirar o véu, o desvendar dos mistérios, a compreensão cada vez maior. E isso faz com que haja uma compreensão maior do que os sofrimentos, as tribulações
elas são necessárias, são experiências necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. Elas fazem parte. Jesus, no Novo Testamento, fala sobre isso, fala: em suas vidas haverás tribulações. Então, as tribulações fazem parte da nossa existência e elas auxiliam para que a nossa inteligência se amplie, para que nós sejamos mais resignados e que nós compreendamos que nós não estamos no controle de nada, que quem tem o controle de tudo é Deus. Essa ideia é a ideia mais importante para que o nosso processo se dê de uma forma tranquila e até para que a nossa existência se dê de uma forma tranquila. Quando nós temos consciência da, desse de que a nossa vida ela deve ocorrer segundo a vontade de Deus, tudo fica mais fácil, né? Nós recebemos as coisas de uma forma diferente. Os laços fluídicos que ligam a matéria se enfraquecem e, assim, se opera um primeiro desligamento parcial que facilita a passagem desta vida para outra. A perturbação, inseparável da transição, é de curta duração, porque logo o limiar transposto, ele se reconhece, tem consciência da sua situação. Então, aqui essa informação é bem importante, que a perturbação, ela faz parte desse momento do desligamento do espírito do corpo físico. Então, todos passam por esse momento de perturbação, só que ela pode ser mais intensa ou mais tranquila, de uma duração maior ou menor. Então, aquele espírita sério que estudou, que reconhece a existência da vida do plano espiritual, então a perturbação vai ser por um curto período de tempo, os laços vão ser mais fáceis de serem desligados e, a recobrada da consciência vai ser bem mais rápida. O Espiritismo não é indispensável a esse resultado, nem tem a pretensão de ser o único a assegurar a salvação da alma, mas a facilita pelos conhecimentos que proporciona. Isso é bem importante. Nós não temos o monopólio do conhecimento, nem teremos, nem devemos ter a pretensão de ter. Existem outras religiões, outras seitas que têm essa compreensão. Além disso, dá os meios de facilitar o desligamento de outros espíritos no momento em que deixam o seu envoltório terrestre e de abreviar a duração da perturbação pela prece e pela evocação. Essa informação é maravilhosa, porque deixa claro que nós podemos interceder por aqueles parentes, amigos que são mais aferrados à matéria, que tiveram uma vida mais voltada à sensualidade ou aos prazeres da carne, nós podemos auxiliá-los através da prece. Não só no momento de desencarne, mas também durante a vida dessas pessoas. Então, a prece é algo maravilhoso, importante e um ato de caridade que nós devemos fazer para auxiliar aqueles que tiveram um desencarne mais tumultuado, mais sofrido. A prece sincera
provoca uma desagregação mais pronta do fluido perispiritual. Então, nós podemos auxiliar para que esses laços de ligação com o corpo físico sejam desfeitos através da prece. Pela evocação conduzida com sabedoria, tira-se o espírito do entorpecimento, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo. E aí a importância do trabalho mediúnico. Não que sejam feitas evocações nos trabalhos mediúnicos atualmente, mas se dá a oportunidade para que o plano espiritual possa conduzir esses espíritos com dificuldade de reconhecer que já estão desencarnados ou que ainda têm as sensações das doenças. Assim, existem várias situações em que o espírito é muito beneficiado através do trabalho mediúnico, que ele passa a se reconhecer, então, como espírito desencarnado. Nos próximos capítulos, Kardec traz exemplos de espíritos em diferentes fases de felicidade e infelicidade na vida espiritual. São exemplos tomados de espíritos comuns, onde podemos encontrar mais assimilação e tirar instruções mais proveitosas pela comparação. Esse tópico é um resumo de uma rodinha, de uma notinha de rodapé, uma notinha bem extensa, né? De rodapé no final do capítulo, onde Kardec fala que nos próximos capítulos, então, vai se iniciar a narrativa de alguns espíritos a respeito de suas experiências nesse momento de desencarne e logo após, né, quando eles se compreendem como espíritos desencarnados. Então, é uma parte bastante rica. E Kardec, nessa nota de rodapé, fala que ele não quis pegar exemplos de espíritos famosos, mas que ele se remete ao homem comum, aquelas pessoas que convivem, né, que estão aqui encarnados no nosso planeta, estiveram encarnados no nosso planeta, que têm uma vida comum, mas que, na verdade, essa narrativa é de grande exemplo e que nos ajuda a compreender uma série de coisas. Então, que esse estudo possa ser muito rico, muito que traga bastante sabedoria, que nos auxilie a compreender essa vida que existe após o desencarne e que nós possamos já agora fazer esse trabalho de início de relaxamento dos laços fluídicos, para que nosso desencarne seja tranquilo, seja sereno e que esse período de perturbação o mais curto possível. Que vocês possam ter ótimas experiências nesse novo capítulo, nessa nova etapa do livro Céu e Inferno, e muita paz.